Mateus capítulo 13, verso 47 a 50. Vamos caminhar por aqui hoje de forma bem objetiva. Mateus capítulo 13, verso 47 a 50. Sua Bíblia aí impressa, né, em papel, ou até mesmo aí no tablet, no celular, onde você achar que deva. Sendo a palavra de Deus, tá certo? Nós vamos lê-la, vamos meditar na palavra de Deus, porque ela é que vai dar guarida aos nossos corações, vai nos direcionar, vai nos consolar, vai nos confrontar, se necessário, sempre a palavra de Deus, que é a palavra viva e eficaz. Mateus capítulo 13. Leiamos então dos versos 47 a 50. Leitura da palavra do Senhor, que diz assim: O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. Preste bem atenção. E quando já cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Curve sua cabeça mais uma vez. Deus querido e Deus eterno, mais uma vez, Senhor, nós te rogamos que o Senhor fale, Pai, conosco mais uma vez, como o Senhor continuamente tem falado. Que nós possamos, Pai, receber tal orientação e possamos, em obediência prática, cumpri-la para te honrar, para te bendizer, para te enaltecer. Mas que seja a tua falar, Senhor. Teu povo quer ouvir a tua voz e não a minha. Que seja o Senhor a crescer e cada um de nós diminuir, pois nós somos apenas súditos desse reino que o Senhor nos condicionou. E somos muito gratos por isso, porque teu amor, Senhor, supera qualquer expectativa do ser humano. Seu amor sobrepuja, Pai, em muito tudo aquilo que nós podemos pedir, pensar, agir, Senhor. Que o teu nome, Pai, verdadeiramente seja glorificado através da exposição da palavra e que haja fidelidade, Senhor, naquilo que vamos tratar segundo a direção do teu Espírito Santo. Ilumina nossas mentes, os nossos corações, para que possamos aprender, Senhor, cada vez mais tudo quanto o Senhor nos revelou através da Bíblia, as palavras de vida eterna, na qual cuidamos ter nela, Senhor, ó Deus querido, a salvação. Deus bendito, Deus eterno, pedimos todas essas coisas no nome santo, precioso e bendito de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, vocês acabaram de ler um texto comigo que trata de uma das parábolas de Jesus. Eu quero tratar com vocês exatamente num tema desafiador, num tema evangelístico e ao mesmo tema doutrinário, no sentido de instrução, de nós lançarmos as redes. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um texto precioso, não somente ele, é claro, mas aqui é uma sequência de parábolas. É importante aqui nós relembrarmos, todos nós que lemos a Bíblia Sagrada e temos aqui toda vez a particularidade de meditarmos na palavra de Deus, e que bênção é isso, é cabível nós lembrarmos que quase sempre Jesus, ele ensinava por parábolas, quase sempre. Você vai ver os ensinos de Jesus, quase sempre ele ensinando de uma forma compreensível, é claro, mas utilizando algumas figuras, alguns elementos que era da realidade daquelas pessoas. Ele coletava algumas questões e trazia, e naquilo que ele coletava e trazia, ele aplicava, para que as pessoas pudessem entender. É bem certo que em algumas parábolas ele até suplanta a real revelação do que estava por trás, porque era somente para algumas pessoas, no sentido de discípulos. Não eram, por exemplo, para os fariseus. Mas em grande parte das parábolas aqui, ele utilizava aspectos daquele cotidiano para que então quem estivesse ouvindo entendesse. É muito comum nós vermos isso nas parábolas de Jesus. E veja, diante da jornada de Jesus, a jornada terrena, onde ele foi encarnado, o verbo encarnou, diante onde ele ensinou, diante onde ele pregou, a partir dos milagres dele, a partir das questões que ele disseminou enquanto estava aqui na terra, seus ensinamentos, ele procurava ser o mais próximo daquilo que os ouvintes pudessem entender. Não que Jesus não se fazia a entender as pessoas, mas as pessoas tinham dificuldade, às vezes, de entender, mesmo que as questões fossem claras. E Jesus, então, traz esses elementos e começa a pautar, falar, ensinar, admoestar, confrontar, consolar, não é? Tudo que você imagina
como um prato, imagine aí, variado de alimentação boa, não é, Ana? Prato que tem verde, o prato que tem várias cores, não é? Boas. Jesus fazia isso através das parábolas para as pessoas. Então, nisso nos mostra o desejo de Deus, que é estabelecer conosco, claro, uma comunicação eficiente, uma comunicação constante, uma comunicação direta, é claro, e com isso nos dirigirá, irá nos guardar. Somente o Evangelho de Mateus é que registra essa parábola que lemos de Jesus. Você não vai encontrar nos Evangelhos sinóticos, você não vai encontrar aí em Marcos, você não vai encontrar aí em Lucas, você não vai encontrar, embora não sinótico, em João, você não vai encontrar. Só nesse texto de Mateus que nós vemos essa parábola, no capítulo 13. Mateus aqui registrou uma série de 7 parábolas. Se você ler com calma em casa depois, você vai notar isso. As parábolas que ele cita aí, a parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, a parábola da semente de mostarda, do grão de mostarda, o fermento, não é? O tesouro escondido, a pérola de grande valor e essa parábola da rede, que nós estamos aqui lendo. Uma série aí de parábolas que são citadas. No capítulo 13, que nós estamos lendo ainda, nós somos informados, então, de que Jesus, em um barco, ele ensinava uma multidão que estava lá na praia. Ele estava ensinando, o tempo inteiro ele estava ensinando. Mas aqui há uma particularidade. De cima de um barco, ele estava ensinando. E no decorrer do mesmo capítulo aqui, nós podemos perceber as 4 primeiras parábolas citadas são para a multidão. Se você pegar a parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda, a semente de mostarda e do fermento, ele está falando para a multidão, com elementos que eles conheciam. Ele estava lá num barco, olhando um campo de trigo à distância, e aquela região era muito propícia para isso, e estava usando aqueles elementos que o povo conhecia. Tinha muito agricultor lá, justamente para ensiná-los. Nessas parábolas aqui. Só que as 3 últimas parábolas, dessas que eu citei aqui, né, incluindo a parábola da rede, essa que nós estamos tratando hoje, foram pronunciadas apenas aos discípulos. Ok? Não foi para a multidão, apenas para os discípulos. Um ponto aqui que deve ser ressaltado é que a parábola da rede aqui, ela se assemelha muito à parábola do joio e do trigo, embora, como eu citei, uma dita à multidão, outra dita mais especificamente aos discípulos. Mas no que se assemelha? No ponto do que tange a sua interpretação. Se você ler a parábola do joio e do trigo e ler essa parábola da rede, naturalmente você vai ter um ponto de contato, 2, 3 pontos de contato, que traz aqui para nós um entendimento muito amplo. Nós sabemos que entre os discípulos de Jesus aqui, haviam pescadores, por exemplo, de profissão. Nós sabemos muito bem disso. Mas veja, mesmo os discípulos que não eram pescadores, tinha pescador? Tinha. Mas mesmo os que não eram pescadores, eles estavam completamente familiarizados com a prática descrita por Jesus da pesca. Não era algo que eles não sabiam. Mesmo eles não colocando lá a mão na rede, vamos colocar assim, não é? Até com anzol, se você quiser falar dessa forma, mas eles conheciam. Eles sabiam, eles estavam ali perto de um chamado mar, embora não fosse mar, tá certo? Era um lago, mas que todo momento eles estavam ali naquela prática, estavam vendo, estavam observando, eles conheciam exatamente o que Jesus estava falando. Não há nada obscuro do que Jesus estava tratando com eles aqui nessa parábola. Portanto, se nós olharmos com um pouco mais de calma aqui para esse cenário, os discípulos eles foram capazes de compreender prontamente cada detalhe da narrativa de Jesus. Desses versos que nós lemos aqui, do 47 ao 50. Cada detalhe. O mestre aqui havia se referido, então, ao modo de vida que muitos deles levavam para que eles largassem tudo e pudessem segui-lo. A tônica foi essa. Larguem tudo e me sigam. Essa era a tônica que Jesus estava fazendo e chamando os discípulos. Naquela época já existiam várias maneiras, por exemplo, diferentes de pescar. Várias maneiras diferentes. Se hoje já tem um curso até superior, de bacharelado, de engenharia da pesca. Eu não sei se vocês conhecem isso, mas existe, tá certo? Inclusive no Brasil. Mas naquela época, embora não tivesse uma engenharia da pesca, já tinha várias formas de eles pescarem. Eles já sabiam. Não era só com um anzolzinho ali, não. A forma mais comum, é claro, era o arrastão. Quem pesca aí sabe disso, o que é um arrastão. É a tarrafa, para nós aqui no Brasil, não é? É a rede, se você quiser assim chamar, tá certo? E um pescador, ele fica muito bravo. Quando ele está lá no laguinho, pescando com sua vara, com seu anzol, e chega alguém e joga uma tarrafa lá, joga uma rede. Ele fica muito bravo, tá certo? Mas para eles, naquele momento ali,
era a ferramenta mais preciosa que eles tinham enquanto empresa, né? Eles eram empresários deste ramo, enquanto sustento, subsistência, eles usavam um arrastão, eles usavam aqui a rede, a tarrafa. Então, o tipo de rede que tinha, né, que eles acabavam utilizando, era muito comum ter cerca de aproximadamente 2 metros, tá bom? Isso de largura, e chegava até 100 metros de comprimento, era grande, tá certo? Imagine, 2 metros de largura, nós estamos falando a altura um pouco menos do que essa porta aqui que vocês estão vendo. Aquela, de repente, ali tem 2,10 metros, tire 10 centímetros. De largura era isso, mas de comprimento, cerca de 100 metros. Era bastante para falar num arrastão, para falar numa tarrafa. Por que eu estou dizendo isso? Essa tarrafa, esse arrastão, era colocada numa espécie de cortiça, tá bom? Na parte superior da rede, para mantê-la no nível, para ela não deixá-la no nível, enquanto os pesos eles eram acrescentados na parte inferior para que ela alcançasse então o fundo. Senão os peixes não vinham, né? Eles não conseguiam trazê-la de volta. Então, às vezes, os pescadores utilizavam 2 barcos em paralelo. Por isso que, por algumas vezes, em alguns relatos bíblicos, vocês vão notar 2 barcos. Tinha um aqui e o outro lá, e mesmo quando tinha um que estava ali indo a pique, ele chamou reforço e veio o outro. Exatamente por isso, tá certo? Amarrava-se um lado da rede em um barco e o outro lado no outro barco, tá certo? Era a forma mais comum. E quando era apenas um barco, eles amarravam na beira da praia, tá certo? Os pontaletes da rede e a outra parte no barco e faziam movimentos circulares para que a rede viesse e trouxesse peixe. Viesse e trouxesse peixe. Era muito comum que eles fizessem isso daqui. Então vejam, esse era o trabalho pesado que eles tinham. Era pesado, foque bem isso. E exigia pelo menos 6 homens para fazer esse trabalho aqui. Pelo menos. Não era um trabalho fácil. Não era um trabalho agradável. Não era um trabalho agradável. Era um trabalho pesado, mas era um trabalho necessário. Você está entendendo? Era um trabalho necessário. Eles se dividiam entre, veja bem, remar, no mínimo 6 homens. Entre remar, entre lançar a rede, entre puxar a rede e até mesmo bater na água para influenciar a direção do cardume. Eles não eram bobos. Batiam às vezes na água para que o cardume fosse para o local ou a direção que eles queriam. Claro, eles estavam pescando para subsistência, venda e etc. Geralmente os pescadores aqui mais experientes procuravam as condições mais perfeitas. Eles conheciam as nuances daquele lago, de onde eles estavam pescando. Inclusive, eles faziam uma identificação prévia do que eram os bons cardumes antes de começar a pescaria. Eles não iam fazendo de qualquer jeito. Estão entendendo? Eles não iam empurrando com a barriga. Vamos trazer português claro. Não. Eles analisavam. Eles olhavam. Eles viam, poxa, aqui vai dar um resultado melhor. Existia um planejamento. Estão entendendo? Porém, uma vez que a rede aqui era lançada, várias espécies, mesmo com planejamento, mesmo com a diretriz correta, mesmo com a experiência dos pescadores, mesmo com tudo que eles tinham, uma vez que a rede era lançada, várias espécies de peixes, elas eram pescadas. Várias. Tá certo? Eles não conseguiam disseminar pegando só uma parte de um... eu quero só esse peixe aqui. Não tinha como fazer isso. Tá certo? Obviamente, todos esses peixes vinham misturados nessa rede quando eles traziam de volta. Então, eles eram levados para a praia para que houvesse, então, uma seleção do que era bom para consumo, para venda, e do que não era bom. E veja que interessante. Como mencionado, a rede, ela apanhava todos os peixes próprios aqui para o consumo, quanto os impróprios para o consumo. Em outras palavras, a rede trazia peixes bons e peixes ruins. Peixes bons e maus, na linguagem aqui da parábola. Nós devemos nos lembrar aqui, meus irmãos, trazendo esse conteúdo, como estamos falando aqui, que muitas espécies elas eram, inclusive, você precisa lembrar disso, consideradas impuras para os judeus. Tem esse outro ponto ainda. Além de ter peixes bons e ruins, que já não são próprios para o consumo, os ruins, né, os maus, ainda tinha o problema ou a dificuldade, né, para a pescaria, de que alguns peixes eles eram impróprios aqui para os judeus. Eles eram impróprios. Por exemplo, peixes sem barbatanas, sem escamas, eles não podiam ser utilizados. O judeu não comia isso, não servia, não se comercializava isso.
tá certo? Então eles deveriam ser lançados de volta na água. Preste bem atenção. Os peixes comestíveis e comerciáveis, eles eram então separados em baldes, barris, como diz aqui, cesto, não é? Ou cestos, enquanto os demais eles eram descartados. Essa ideia aqui de seleção deve ser mantida em mente para entendermos o ensino principal dessa parábola, que claramente focaliza no dia do juízo final, o dia da volta de Cristo. É sobre isso que ele estava falando. Ele estava trazendo elementos do cotidiano para falar a respeito do seu reino, inclusive do dia da volta dele, do juízo final. Usando aqui esses elementos do cotidiano aos discípulos, Jesus então conseguiu ensinar, comunicar uma verdade espiritual, essencial, que nós devemos nos ocupar na tarefa que nos foi confiada. Percebe isso? Vai acontecer o dia do juízo final, mas nós precisamos nos ocupar na tarefa que nos foi confiada até lá. Era isso que ele estava dizendo. Nós devemos então pescar peixes no lago? Não é isso. Nós devemos pescar homens com a pregação do evangelho de boas novas. Era exatamente esse o sentido da parábola. Nós devemos aqui convidar todos ao arrependimento, sem exceção, sem distinção. Não cabe a nós dizer quem vai se arrepender e quem não vai se arrepender. Percebe? Mas cabe a nós jogarmos a rede do evangelho, tá certo? E trouxermos à tona todos os peixes. Essa é a tônica da parábola. Mas nós devemos apontar aqui ainda para a forte realidade de que o grande dia do juízo ele virá. Esse não vai tardar. Nesse dia, então, o ímpio e o justo serão separados. Preste bem atenção. No dia do juízo final, o ímpio e o justo serão separados. Entendem porque eu falei que é muito similar à questão da parábola do joio e do trigo? Nos seus pontos de contato? Como eu disse, essa parábola possui semelhanças nessa questão. Mas veja, da mesma forma como o joio e o trigo crescem, agora não no mar, não é? Mas na lavoura, sem que sejam aqui separados até o tempo da colheita, também esses peixes bons, esses peixes ruins, maus, como você queira chamar, são apanhados na rede e permanecem juntos até que a rede seja arrastada à praia e haja separação. Mateus capítulo 13, verso 49 explica bem para nós aqui esse dia que ocorrerá o fim, né? O fim desse século, ele cita lá. Mas além disso, é função dos anjos também, e especialmente, essencialmente, mesmo em ambas as parábolas, tanto do joio e do trigo como essa daqui, fazer essa separação. Nós vemos isso lá e vemos isso aqui. Por fim, o destino dos ímpios é descrito em 2 versículos idênticos. E veja, nós vamos ver algumas lições objetivas, algumas lições rápidas a respeito. Entendemos já a verdade prática da parábola. Vamos aplicá-la. Vamos entender o que isso tem a ver conosco. O porquê Jesus falou essa parábola lá mais de 2000 anos atrás, tá? Mas e o que tem a ver comigo agora? Pois bem, em primeiro lugar, a parábola da rede, ela ensina que nós devemos tão somente cumprir a ordem de Cristo, tão somente isso, e lançá-la, sem aqui eximirmos, né, a nossa vida disso, ou nos esquivarmos de fazer isso, pois foi Ele quem nos chamou para esse trabalho. Embora o trabalho seja árduo, embora o trabalho seja difícil, embora o trabalho não seja, assim, dos melhores, né? Pescar com uma tarrafa, ficar de dia até a noite, pescando aquela coisa toda, e às vezes nem pega o peixe adequado. E nós vemos esse cenário várias vezes, nos discípulos tentando pescar, e não conseguiam nada. Percebe? E às vezes nós nos frustramos em relação a isso. Não devemos. Porque nosso trabalho é apenas pescar. Só. Apenas pescar. Apenas pregar. Apenas ensinar a palavra. O restante não é cabível a nós. Entendem? E olha, nem todos aqueles que são pescados por esta rede, se a gente pode dizer assim, ou seja, nem todos os que se arrependem e entram no reino de Deus pertencem à igreja visível e são verdadeiramente crentes em Cristo Jesus, genuínos, porque às vezes não se arrependeram, tiveram um remorso. E veja mais, da mesma forma com que essa rede aqui é lançada aos peixes variados, eles são apanhados até que, num determinado momento aqui, ocorre a seleção.
Claro que vai ocorrer seleção. Também o evangelho da salvação aqui, ele é ofertado, e essa constante está nessa tônica de pescar homens. Lucas capítulo 5, verso 10, diz assim: bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Isso é um trabalho nosso. Negligenciar isso é negligenciar a própria ordem de Cristo Jesus. Não lançar a rede é negligenciar a ordem daquele que criou e sustenta todas as coisas para o louvor do seu santo nome. Veja que interessante, embora esta rede possa estar carregada de peixe, haverá esse momento de separação. Jesus aqui, ele deixa claro que esse momento ocorrerá no dia do juízo, onde os anjos separarão ímpios de justos. Veja, meu irmão e minha irmã, a rede aqui ela deve ser lançada. Digo isso porque o evangelho ele deve ser pregado a todos, sem acepção, sem distinção, para quem a gente gosta, para quem a gente não gosta. Nós não podemos ser hipócritas. Nós devemos pregar o evangelho a todos, com quem temos afinidade e com quem não temos afinidade. Porque não é cabível separar, a separação é cabível a quem o Senhor da pesca designou, não a nós. Preste atenção, nós somos aqui embaixadores de Cristo. Nós temos, não é, de nos acautelar contra o pré-julgamento que muitas vezes nós fazemos, e fazemos. Nós fazemos. Não é? A quem merece receber ou não a palavra do Evangelho, às vezes a gente olha e fala, não, mas aí não dá mais não, aí já era. A gente faz isso. Por muitas vezes. Não, esse aqui, não, isso aí não. Mas quem disse que a gente não tem que pregar? Quem disse que a gente não tem que lançar? E se aquele peixe for um peixe bom? E se for um eleito? Não cabe a nós esse julgamento de fazer ou não fazer. Não, aqui não, porque eu acho que esse lado desse lago não está bom. Não importa o quanto de experiência nós tenhamos na pesca, na navegação, é claro que eu estou falando aqui de uma forma figurativa, não importa o tanto de experiência que nós tenhamos. O que nós devemos fazer é pescar. O Senhor Jesus foi quem nos deu esse trabalho. Para o pastor da igreja? Também. Para os líderes de departamento? Também. E para os membros da igreja? Também. É papel da igreja de Cristo Jesus. Todos nós somos chamados a pescar homens. Porém, a palavra de Jesus diz claramente que a rede deve ser sempre e necessariamente lançada a todos. Talvez você já tenha se deparado com alguém, isso é muito comum, onde você perdeu a oportunidade de evangelizar, até por conta do pré-julgamento interior. Você às vezes não fala, mas o pré-julgamento interior de quem merece ou não a salvação ou a palavra, às vezes você perde uma oportunidade. Toda oportunidade é uma oportunidade, toda. Em qualquer área, em qualquer momento, em qualquer cenário que você estiver, você precisa lançar a rede. É isso que nos leva aqui diretamente à segunda lição. A segunda lição desse texto que nós lemos aqui nos ensina que nós devemos lançá-las a todos, ou seja, sem essa distinção e arrojadamente, com intrepidez. Não é? Porque nós já sabemos quem deu a ordem. Uma coisa é nós partirmos do nosso pressuposto. Outra coisa é Deus nos falando, faça. O resultado é garantido. Principalmente para nós que somos reformados, calvinistas. Principalmente, o resultado já é garantido. Nós já sabemos que vão ter pessoas salvas. Nós não sabemos quem são as pessoas salvas. Mas sabemos que terão pessoas salvas. Por isso é que nós devemos evangelizar. Por isso é que nós devemos falar. A rede traz todos os peixes aqui misturados. A parábola nos informa isso. Traz todo o peixe misturado. Lancei, mas vi uma coisa que eu não queria. Que importa? É só para a gente lançar e puxar a rede. Veja, de forma aqui que os pescadores, no momento da pesca, eles não escolhem quais peixes devem ser pescados. Nós também não devemos fazer isso. Não devemos. De modo aqui semelhante, nós, os seguidores de Cristo Jesus, escolhidos para sermos pescadores de homens, e que privilégio é que nós temos, nós não devemos selecionar a quem o evangelho vai ser anunciado ou não. Não devemos. Mas devemos anunciar a todos. Isso significa que a pregação do evangelho aqui, ela é dirigida a todos, sem qualquer discriminação. A todos. E veja bem,
Esse princípio está diretamente ligado a outra parábola, a parábola das bodas do filho do rei. É esse o princípio. Se você ler com calma depois Mateus capítulo 22, aliás, verso 1 a 14, nós não vamos reproduzi-lo todo aqui, mas você marque para ler depois, você vai notar essa outra parábola que eu estou dizendo. Nessa parábola, os servos saem pelas ruas, está lembrado? Os servos saem pelas ruas e reúnem as pessoas que encontram, tanto na mentalidade deles, pessoas boas, como pessoas más. Reúne todo mundo lá. No final da parábola, Jesus cita aqui uma frase que também cabe muito bem ao contexto da parábola da rede. Ele diz na outra parábola, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ele estava falando não no sentido de salvação, tá? As pessoas pegam esse texto e trazem, não, mas muitos são chamados, poucos escolhidos. Ele não está falando no sentido salvífico. Ele está falando no sentido de arregaçar as mangas e trazer as pessoas, e convidar as pessoas. Muitas pessoas são chamadas a serem pescadoras, mas poucas delas são de fato escolhidas a fazer isso. É sobre isso que ele está dizendo. É esse o contexto. Entenda aqui a tarefa. Não é escolher os peixes que irão ou não receber a rede do evangelho, se você quiser chamar assim. Sua tarefa e minha tarefa é apenas lançar a rede, para que posteriormente caiba a quem Cristo designou, vamos dizer aqui aos anjos do reino de Deus, a tarefa de realizar a separação do justo e do ímpio. Seja isso na parábola do joio e do trigo, seja isso na parábola da rede, isso cabe aos anjos. A rede aqui traz todos os peixes misturados, de forma que os pescadores, no momento da pesca, não podem, irmãos, escolher, separar, esse aqui eu gostei mais desse, aquele outro não, joga fora. Não. Isso não é um papel nosso. De modo semelhante, nós aqui, os seguidores de Cristo, escolhidos para sermos pescadores de homens, não podemos de forma nenhuma selecionar quem a gente coloca na rede ou quem a gente não coloca na rede. Isso não é cabível. Não é uma mentalidade de cristão, de forma nenhuma. Muitas vezes, os pregadores do evangelho, eles seguem o primeiro princípio, né? Que é o da parábola. Geralmente. Quando eu digo pregadores, não estou falando de pregador só aqui no púlpito. Os pregadores do evangelho, todos nós. É sobre isso que eu estou falando. Pregam aqui a todas as pessoas e reúnem todos os tipos de peixe conforme a orientação de Jesus. Nós que anunciamos o evangelho do reino, irmãos de Deus, nós lançamos então a rede, lançamos para reunir esses peixes, porém muitos por aí afora, infelizmente, não é? Ao chegar naquela ideia do acolhimento da rede, tem uma tendência ruim. Existe isso, que é a de taxar ou realizar uma separação. As pessoas, às vezes, elas querem separar o que Deus não ordenou que elas separassem. Muitos entendem, ou tendem, vamos dizer assim, a achar que é nossa tarefa separar o certo do incerto. Eu não estou falando que nós devemos nos conformar com aquilo que é errado. Não devemos nos conformar. Mas separar o que é certo do incerto naquilo que é provisão, orientação, ou que está na mão do próprio Deus, é cabível somente a Ele. Sentido de salvação, por exemplo, soteriológico. Não somos nós quem decidimos quem é salvo e quem não é salvo. Não sei, você pode estar vindo para cá, para a igreja, e passar todo dia debaixo daquele viaduto ali do Aricanduva, e olhar as pessoas que ali estão, há muito tempo, muitos anos até, e falar, aí não, já era. Mas na verdade, ele amanhã ou depois, ele pode estar aí do seu lado, sentado. Glorificando a Deus e adorando a Deus. Já parou para pensar nessa perspectiva? Muitos tendem a achar que é nossa tarefa separar. Mas essa parábola aqui deixa claro que o nosso papel é apenas lançar a rede e reunir. E não lançar, reunir e separar. É lançar e reunir, só isso. Separar não cabe para nós aqui. Esse é o ponto. Mas em terceiro lugar, essa parábola da rede nos ensina que a rede deve ser lançada sem distinção, mas, porém, todavia, mostra-nos que aos olhos de Deus existem apenas dois grupos, não se engane. Uma coisa é nós não separarmos, porque não é cabível a nós. Mas outra coisa é, aos olhos de Deus, só tem dois grupos. Não se engane. A parábola da rede ensina que, por vezes, os ímpios podem ter aparência de piedade. Vários contextos bíblicos também nos mostram isso.
É comum quando se fala em ímpio, logo vir bater a nossa mente aqui a ideia de que alguém está nitidamente distante dos mandamentos de Deus. Ímpio está distante do mandamento de Deus. Está fora. Está lá, além dessas quatro paredes. Às vezes bate isso na nossa mente. É alguém que está no costume do pecado e praticando as mais diversas perversidades. Isso vem à nossa mente. O ímpio está lá do outro lado da rua, do outro lado da Aricanduva. A gente pensa assim. O termo ímpio é muito mais abrangente do que isso. Muito mais abrangente. De forma que existem ímpios, pasmem, até mesmo dentro da igreja. Existem ímpios dentro da igreja. Vocês sabiam disso ou não? Não é uma novidade, né? Existem ímpios dentro da igreja. Não estou falando dessa igreja. Aqui não tem isso, não. Só lá fora. Existem ímpios dentro da igreja. Às vezes as pessoas acham, está na igreja, então é um cordeirinho. Nem sempre. É um peixe bom. Nem sempre. A rede chama e carrega uma grande quantidade de peixes. Mas na praia, os escolhidos eles são selecionados. É assim que é feito. A parábola da rede ensina que existe somente dois grupos, ao olhar de Deus. Ok? Foi ele que estipulou isso. Sim, a rede reúne toda a qualidade de peixes. Peixes de variadas espécies, tipos. Entretanto, quando chega a hora da seleção, todas as espécies aqui se resumem em apenas dois grupos. Bons e maus. Só que não tem um meio termo. Meio termo seria Laodiceia. Não serve. Bom e mal. Com isso aqui, nós aprendemos que aos olhos humanos, tá bom? Embora exista uma variedade de pessoas, cada um aqui com as suas qualidades, cada um com seus defeitos, nós temos qualidades e defeitos, de forma com que uns se destacam mais do que os outros, perdão, e são reconhecidos aqui como mais importantes sobre os demais, ao olhar humano. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Aos olhos de Deus, todos se resumem em dois grupos, justos e ímpios. Não tem maior, justo e ímpio. Aos olhos de Deus é isso. Embora o olhar humano seja distinto, mas o que vale para nós é o olhar de Deus. Às vezes nós olhamos alguém e acreditamos aqui fielmente estar diante de um justo. A gente fala, nossa, esse é justo. Devido aqui a certas qualidades, por exemplo, a eloquência, a forma gestual, as questões aqui externas, que muitas vezes até são meros legalismos religiosos. A gente fala, nossa, é justo. Ao olhar humano. Mas, na verdade, estamos diante, muitas vezes, de um peixe hipócrita. Às vezes, nós estamos diante de um peixe mau. Muitas pessoas, aparentemente, fazem parte da igreja. Preste bem atenção. Mas, na realidade, lá no íntimo, só Deus conhece. Elas não possuem qualquer ligação com a igreja verdadeira. Com a boca, elas confessam a Cristo, sim. Mas em seus corações não creem genuinamente nele. Falam o nome de Cristo, mas não em nome de Cristo. Tem diferença. Isso acontece. Não podemos tapar o sol com a peneira ou com a rede, aproveitando aqui a parábola. Não podemos. Isso acontece. E não há nada aqui que nos espante em relação a isso. A análise é para cada um de nós, no nosso coração. Veja que interessante. O dia do julgamento, meus irmãos, ele virá. Eu vou concluir, para nós louvarmos mais uma vez. Ele virá, é inevitável. Jesus nos alertou várias vezes. Agora o ponto é, a pergunta é, nós estamos prontos? Nós estamos preparados? Ou nós vamos nos preparar? Nós temos que estar preparados. Nem todas as pessoas estão prontas para isso. Quando a rede estiver cheia, aquele que o Senhor designou, ou os anjos, no caso aí, farão a separação, farão a seleção. Assim como os peixes aqui apanhados na rede não sabem dizer quando ela está cheia, nós também não sabemos. Os peixes não sabem dizer quando é que a rede está cheia. É Deus quem determina quando essa rede vai encher. É Deus que determina. Aí alguém, o outro por aí afora, fala assim, mas só Deus pode me julgar. Deveria trazer medo, não?
É aí que nós devemos ter temor mesmo. Só Deus pode me julgar. Antes fosse um ser humano que te julgasse, não é? Deus pode me julgar? Tenha medo, irmãos. Tenha temor. É por isso que nós temos que nos certificar aqui de que nós estamos prontos. Pois nós não sabemos a hora, nós não sabemos o minuto, o tempo adequado, o segundo adequado, onde o Filho do Homem, Jesus, virá. Nós não sabemos. De repente essa rede já está sendo puxada. E você nem sabe, nem eu. De repente já está aqui, próximo da separação. Em vez aqui de tentar descobrir como é que será feito o julgamento, nós vamos nos concentrar em cuidar dos negócios do Pai Celestial enquanto é dia. É o que nós devemos fazer. Pois a noite chega quando ninguém pode trabalhar. É o que a Bíblia diz para nós. A noite chega. Lembre-se, irmãos, a pregação do Evangelho, do Reino, ele é semelhante ao lançamento de uma grande rede no meio desse grande mar chamado mundo. Tem um marzão aí, ó. Estamos lançando a rede? Ah, mas é difícil, mas é árduo, mas eu não consigo. Ora, mas foi uma ordem de Cristo. Foi uma ordem dele. Se negligenciarmos essa ordem dele, naturalmente estaremos diretamente desobedecendo aquele que, inclusive, ordenou esta separação. Tem noção que é isso? Lançar a rede não é algo que nós fazemos apenas num fim de semana. Lançar a rede é continuamente, é um trabalho contínuo. Lançar a rede não é algo simplesmente que nós escolhemos fazer em determinados momentos, quando nós não temos mais nada para fazer. Não. Em todo tempo, a Bíblia diz, insta em tempo ou fora de tempo. Você lança a rede na maré alta, na maré baixa. Você lança a rede quando tem calmaria, mas você lança a rede também quando tem tempestade. Estamos fazendo isso? Cabe a reflexão ao nosso coração. Veja, quantas oportunidades, não vou falar no ano, mas nessa semana você perdeu de lançar a rede. Por estar desapercebido. Por eu estar desapercebido. Já parou para pensar por essa perspectiva? Irmãos, que Deus nos ajude e que nós sejamos encontrados como hábeis pescadores, não conforme a nossa técnica, mas conforme o Senhor nos orienta. A rede é boa. A rede é boa. O Evangelho é bom. E mesmo peixes maus que nós éramos, não é? Ainda assim, o Senhor da pesca, Jesus, nos transformou, nos justificou, nos regenerou, nos deu a graça necessária para que nós possamos já agora termos a certeza da salvação. Por que é que nós não vamos oferecer isso a outros? O Evangelho é nada mais, nada menos do que um mendigo, como nós éramos, ensinando ao outro aonde achar pão. É isso que é o Evangelho. Que pão que é esse? O pão vivo que desceu do céu. Jesus. Que o Senhor nos sustente, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos capacite. Que o Senhor nos instrua. Porque chamar, Ele já chamou. Ah, mas eu não tenho nada para fazer. Tem! O Senhor já chamou. Pescadores de homens. Pregue o Evangelho. O Senhor já chamou. Talvez o nosso ouvido que esteja desapercebido. Que o Senhor instrua o nosso coração. Nós possamos sair com esta orientação a este coração. E que possamos, a partir de então, se estávamos fazendo diferente disso, recondicionar os trilhos da vida e fazer conforme a orientação da palavra do Senhor. E para quem está fazendo isso, conforme a parábola nos instruiu, que o Senhor preserve para que nós não venhamos desfalecer ou simplesmente colocar a mão do arado e olhar para trás. Porque colocar a mão no arado e olhar para trás, a Bíblia fala muito claramente, não é apto a entrar no reino dos céus. Mas que o Senhor nos ache justificados em Cristo Jesus e que verdadeiramente nós possamos compreender o lançamento da rede e que nesse lançamento da rede nós possamos, depois de puxá-la, descansar, porque o restante é o nosso próprio Senhor que fará. Fiquemos de pé, vamos louvar ao Senhor.